Então eu daria. Ok. Então, nós estamos agora, a ser gravados e vamos dar início aos trabalhos, da tarde de hoje, da agradável tarde de hoje. E eu começo, a título pessoal, por um agradecimento muito O sincero. vídeo não liga aqui, mas o áudio liga. Desculpe, alguém tem algum problema? Ah, Foi a Então, professora Silvia Loureiro que chegou. ok, sim. Então eu dizia que eu, a título pessoal, gostaria de fazer um agradecimento muitíssimo sincero ao Jusgov, muito especialmente na pessoa do Dr. Ricardo Mena Barreto, que eu não sei se hoje vai ter disponibilidade para juntar-se a nós, e ao Dr. Robert Junqueira, que este sim está conosco, é o anfitrião em representação do Jusgov. Muitíssimo obrigada pelo convite que me foi gentilmente dirigido. É com muito gosto que assumo a moderação neste debate no dia de hoje. E permitam-me, portanto, uma contextualização. Este evento, que está agora na sua primeira edição, é uma iniciativa conjunta do JusGov, o Centro de Investigação em Justiça e Governação, e a Escola de Direito da Universidade do Minho, e visa aproximar a comunidade estudantil mais jovem de algumas das mais reputadas personalidades científicas da atualidade na área do direito e em áreas relevantes para abordagens interdisciplinares nos estudos jurídicos. E, no estilo de uma espécie de entrevista coletiva, cada encontro deste primeiro ciclo será conduzido por um acadêmico, no caso eu própria, Alessandra Silveira, professora da Escola de Direito da Universidade do Minho, diretora do mestrado em Direito da União Europeia e coordenadora do Centro de Excelência Jean Monnet CITDIG, Cidadania Digital e Sustentabilidade Tecnológica. Eu penso que isto basta a título de apresentações. E, portanto, dizia eu, que os trabalhos serão conduzidos, por colegas, os que me antecederam e agora eu própria, e proporcionará um espaço de partilha, partilha de experiências, de ideias, de metodologias de investigação científica, é isso que se pretende. O evento tem, portanto, como objetivo principal facilitar a iniciação científica de estudantes de graduação em direito, mas não só. Mas a ideia é, sobretudo, o nosso público-alvo é, sobretudo, os estudantes de graduação em direito que estão a dar os seus primeiros passos no mundo da investigação. E para alcançar este objetivo, serão feitas três perguntas-chave aos convidados, orientando a conversa com um caráter semi-informal, que abrangerá aspectos biográficos, metodológicos e doutrinários, nos termos em que eu já vou enunciar. As perguntas de cariz biográfico pretendem inspirar os estudantes, mostrando-lhes como a investigação se enquadra na trajetória de vida dos investigadores. As questões metodológicas visam auxiliar os estudantes, sobretudo no sentido de superar os seus receios e as suas hesitações, que naturalmente surgem no início da carreira de cada investigador. E, por fim, as perguntas de cunho doutrinário têm como propósito sensibilizar os estudantes para a importância da interpretação da própria ciência e do trabalho de investigação. A estrutura do evento privilegia a espontaneidade, o diálogo, e o foco reside precisamente na reflexão e na partilha de experiências, com o intuito de proporcionar um ambiente de aprendizagem e de partilha que seja enriquecedor para os estudantes e para todos os envolvidos. Sobre os nossos convidados, na tarde de hoje, e vou enunciá-los por ordem alfabética. O primeiro deles, Alexandre Veronese, caríssimo colega e amigo, é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1999, mestrado em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, em 2002, e doutorado em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2011. Atualmente é professora adjunto da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, UNB, tem experiência na área do direito, com ênfase no direito público,
atuando principalmente nos seguintes temas: administração pública, sociologia das organizações, reforma do Estado, sociologia do direito e ciência e tecnologia. Seguidamente, a doutora Giselda Hironaka é professora titular do Departamento de Direito Civil, bacharel, doutora, livre-docente e titularidade em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, coordenadora titular e pedagógica do curso de Direito do Centro Universitário Unialfa, em Goiânia, desde 2001, coordenadora titular da área de Direito Civil da Escola Paulista de Direito, EPD, acho que é isto, desde 2002, coordenadora titular do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito na Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, FADISP, desde 2010, patronesse do curso de Direito de Família e Sucessões da Escola Brasileira de Direito, EBRAD, desde 2018, membro fundadora e diretora nacional para a região Sudeste do Instituto Brasileiro de Direito da Família, desde 1997, e diretora nacional para a região Sudeste do Instituto Brasileiro de Direito Civil, desde 2012. Além disso, ex-procuradora federal. Em terceiro lugar, Yara Águila, que é doutora em Direito pela FADISP, 2020, mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, em 1998, graduada em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, em 1990, professora titular da Faculdade de Direito de Franca, na disciplina Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, professora substituta na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Campus de Franca, entre 2009 a 2013, advogada trabalhista atuante, área de concentração, políticas públicas de desenvolvimento e efetividade do direito, linha de pesquisa, direito, inovação e desenvolvimento, temas de afinidade de pesquisa, tecnologia e proteção ao emprego, inovações tecnológicas e condições do trabalho, regulamentação de novas modalidades do trabalho. Em quarto lugar, né, ressalto que não há aqui qualquer ordem hierárquica, nós estamos a seguir uma ordem alfabética. A caríssima colega Irene Portela doutorou-se em Direito Público e Instituições Europeias em 2007 pela Universidade de Santiago de Compostela, é mestre em Administração Pública pela Universidade do Minho em 2004 e é licenciada pela Universidade Católica Centro Regional do Porto em 1991. Pós-graduada pela Universidade de Coimbra em Direito Penal e Comunicação, e em 2021 pós-graduou-se em Gestão e Políticas de Ciência e Tecnologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É professora coordenadora da área disciplinar de Direito do Departamento de Direito da Escola Superior de Gestão. Iniciou a sua carreira no ensino superior no IPCA, Instituto Politécnico do Cabo do Ave, em 2000, como assistente, tendo anteriormente sido advogada e assessora jurídica do Centro Hospitalar da Cova da Beira. Cargos institucionais de destaque: membro da primeira comissão instaladora do IPCA, secretária do Conselho Geral, membro do Conselho Técnico e Científico da ESG, diretora do Departamento de Direito, diretora do curso de solicitadoria até 2009. Em junho de 2009, assumiu o cargo de natureza consultiva de provedora do estudante do IPCA, que exerceu até 15 de setembro de 2021. É atualmente presidente da Comissão de Ética do IPCA. E, finalmente, Silvia Loureiro possui doutorado em Direito na área de concentração em Teoria do Estado e do Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, 2015. É graduada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, em 1998. Possui especialização em Direito Processual pelo Instituto Superior de Administração e Economia da Amazônia, Fundação Getúlio Vargas, 1999. E mestrado em Direito e Estado pela Universidade de Brasília, em 2003. Atua como professora tanto na graduação do curso de Direito, quanto no programa de pós-graduação em Direito Ambiental, na Escola de Direito da Universidade do Estado do Amazonas, nas áreas de Direito Constitucional e Direito Internacional. Desenvolve atividades de pesquisa e extensão na Clínica de Direitos Humanos e Direito Ambiental e pesquisa em temas de Direito Internacional dos Direitos Humanos e Direito Constitucional. Devidamente apresentados os nossos interlocutores na tarde de hoje, eu avanço com as perguntas que foram formuladas pela organização. Como enunciei, uma primeira pergunta de cariz biográfico, e aqui interrogamos-nos sobre as circunstâncias e as razões da vossa opção pela via da investigação.
Além disso, uma questão de cariz metodológico, e aqui interrogamos-nos sobre as vossas abordagens pessoais na hora de formularem questões relevantes para fins científicos. E, finalmente, uma questão de cariz doutrinário. E aqui interrogamos-nos sobre a pertinência de definirmos uma estratégia interdisciplinar para investigação nas ciências humanas, sociais e jurídicas. Partilhariam conosco um pouco da vossa experiência pessoal e profissional nestas matérias, tendo em conta as questões que foram enunciadas pela organização? Muitíssimo obrigada a todos pela presença. Eu espero que nós tenhamos uma tarde muito profícua, um fim de tarde muito profícuo. Se me permitem, teríamos 15 minutos para cada um, e nessa medida, como são cinco interlocutores, ainda teríamos um tempo, se assim houver perguntas da nossa assistência, para dialogarmos entre nós. E neste momento desligaremos a câmera, porque não recolhemos, não temos, em termos práticos, como recolher autorizações de quem nos ouve, e, portanto, enquanto estivermos entre nós, vamos captar as imagens, tendo em conta a autorização que foi concedida para o efeito. E, portanto, se me permitem, estão esclarecidos e, seguindo a ordem alfabética que enunciei, passava a palavra ao professor Alexandre Veronese para que, nos seus 15 minutos, responda às questões que foram enunciadas. Muitíssimo obrigada. Daí eu que agradeço a Escola de Direito da Universidade do Minho, o JusGov, na figura do professor Ricardo Mena Barreto, ao Robert, a quem semana passada eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, porque estava na Universidade do Minho numa visitação por parte da minha licença para capacitação, né? E, inclusive, estou em débito com produtos de pesquisa com o CITDIG, que é projeto coordenado pela professora Alessandra Silveira, do qual sou membro colaborador externo, né? Tem esse termo específico, né? Sou professor da Universidade de Brasília, então vou dividir, tentar controlar o meu tempo para não, né, estourar, né? Assim, rapidamente, né? Do ponto de vista, né, da minha trajetória de pesquisa, né? É curioso, né? Assim, eu venho de uma família de pesquisadores, né? Minha prima é professora de astronomia, só que pesquisadora na área de ciências naturais. Então, assim, um primo foi diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, a minha prima é professora da Universidade de Granada de Astronomia, minha irmã é professora da Universidade de Houston, nos Estados Unidos, de Geofísica e Geologia, e por aí vai, né? A lista é longa, né? A minha família paterna, né? O lado paterno da minha família, já é um lado de juristas. Então, eu sempre fiquei premido entre essas duas, digamos, influências de pesquisadores mais da área de ciências naturais, né? O meu avô, que era químico da Embrapa, né? Da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, químico de solos, né? Doutor também. E o outro lado que era de juristas, né? Então, eu, durante a faculdade de Direito, tive uma certa crise se eu continuava no direito, porque a dogmática não me aprazia, né? Sem os estudos, né? E a prática jurídica também era algo que eu tinha, né? Algum problema, né? Mas eu fui convencido por uma professora da casa a continuar o meu curso de Direito e depois seguir a carreira na área de Sociologia. Fiz mestrado em Sociologia e doutorado em Sociologia. E aí, de fato, eu realmente consegui me encontrar, né? Ou seja, já estudante de graduação, já virei servidor concursado do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que corresponde à vossa Fundação para Ciência e Tecnologia, FCT, em alguma dimensão, né? Guardadas algumas diferenças do sistema do Brasil, né, que existem, né, como a gente tem outras fundações estaduais, enfim, né, outras fontes de fomento, né, estruturas, né, mas eu já graduando sabia, né, assim, depois dessa conversa na licenciatura, como
é, do vosso vernáculo, né, português, né, que eu ia ser um pesquisador, né? O meu sonho era esse, eu queria ser professor e ser pesquisador em dedicação exclusiva e só fazer isso, não queria ser advogado militante, não queria ser juiz, para num primeiro momento o desgosto do meu lado paterno da família e para alegria do lado materno da família. Então, assim, eu fiquei premido por essas duas dimensões, né? E é por isso que, obviamente, né, a minha entrada no CNPq é muito cedo, eu tinha 21 anos de idade, né, como servidor no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né, conheci os grandes pesquisadores da física do Brasil, né, Enio Candotti, César Lattes, que dá nome ao currículo Lattes brasileiro, né, José Leite Lopes, né, e, enfim, a partir daquele ambiente no qual eu era um servidor administrativo, fui até, né, tentaram até me aliciar para ser o diretor do Instituto de Cosmologia Relativística e Astrofísica, o ICRA, que é um organismo internacional, né? Mas eu me lembro de ter falado com o professor do CBPF, à época que me fez esse convite, né? Diz o seguinte: não, professor, infelizmente, eu vou sair do CNPq porque eu vou fazer mestrado, sim, e vou fazer doutoramento e eu quero ser pesquisador, eu não quero ser, na verdade, um gestor de ciência e tecnologia. Ledo engano, porque, na verdade, a burocracia que a gente tem que fazer na vida científica é tão grande que, né, no final das contas, todos nós somos administradores, né, de alguma dimensão, né? Mas, né, eu tinha essa dimensão. E é por isso que a minha produção reproduz muito isso, né? Eu já faço anúncio, né? Ano que vem, durante o ICON-S, é um evento de direito constitucional comparado, aqui no Brasil vai ser lançada, né, um Oxford Handbook of the Brazilian Constitution, né, no qual eu tenho um capítulo comentando os artigos 218 e 219 da Carta Republicana de 1988, que tratam exatamente sobre ciência e tecnologia. Minha dissertação de mestrado foi sobre ciência e tecnologia e organização gerencial da ciência e tecnologia, e no meu doutoramento eu acabei indo para uma discussão de judicialização. Como eu tinha essa predileção pelas ciências naturais e acabei conjugando isso, né? Eu, obviamente, não queria também dar um salto, né, muito profundo, né, do direito à matemática, né? Eu quase fui para a ciência da informação, que é né, mas né, acabei indo para a sociologia. Então, eu estruturei, e aí já passo de imediato a segunda parte da pergunta, né, que é exatamente uma questão teorética, né? Eu passei a um debate no qual eu diria que eu estou até hoje. A minha apresentação na Universidade do Minho, no segundo Congresso Ibero-Americano de Direito e Tecnologias, né, digitais, foi exatamente sobre isso. É, de certa maneira, a tentativa de construir uma teoria do direito que seja realista, sociológica, né, e que dê conta de uma teoria do direito que não mais corresponde à capacidade de regulação dos novos fenômenos. Eu acho que a gente tem que repensar realmente algo que os americanos chamam de jurisprudence, né? A jurisprudence, né, não mais dá conta. A gente precisa passar para algo que o Richard Portes, né, considera que é a legal theory. Né? Os americanos têm feito esse caminho, por americanos eu digo assim, os estadunidenses, né, os americanos dos Estados Unidos da América, né, assim, tentando várias vias multidisciplinares, né? Uma delas é caminhar para a economia, né? A minha tem sido, eu sou membro da Law and Society Association, é, sei lá, há 20 anos, entendeu? E tem sido sempre exatamente esse diálogo com a sociologia. Qual é o pró da sociologia e do realismo jurídico, né? É a gente, às vezes, conseguir coletar dados, né? E é o grande axioma, né? O direito não está nos livros somente, né? O direito está na vida, né? E isso é muito importante da gente ter noção. As percepções que as pessoas têm sobre o direito moldam o que o direito é.
o direito é um produto da interpretação e a doutrina escrita, ela é obviamente importante, ela é uma fonte relevante, mas ela não é a expressão da verdade ou da única verdade, enfim, né? A gente tem uma dimensão de que existem uma pluralidade de outras fontes das quais nós podemos ver. E mais ainda, o direito estatal, que a gente tem como tradicional, isso é algo típico também da sociologia, ele é contraposto por um pluralismo jurídico, ou seja, pela existência factual de outras ordens normativas, né? É, que às vezes, né, por vezes, são tão ou mais importantes que o direito estatal posto, ou o direito estadual, para também usar o vernáculo é, português, né? Então, mas isso nos obriga a aprender, né? Já dizia o professor Peter Schuch, da Universidade de Yale, né? Num texto muito antigo, né? Que era provocativa, né? Porque os pesquisadores de direito não fazem pesquisa empírica. E um dos argumentos dele era bastante razoável, assim, dá um trabalho enorme, assim, muito grande, para às vezes a gente ter conclusões que vão ser criticadas com alguém brandindo um livro com um argumento de autoridade e dizendo, não, esse aqui foi um ministro que escreveu, ele disse que o direito é isso aí, e assim, não, é isso daí que o povo acha, o que outras pessoas acham, isso não tem relevância, assim. Então, né, ter essa visão pluralista, né, e quando, na verdade, aquela decisão, aquela visão do ministro, na verdade, não era seguida. Eu dou um exemplo disso muito evidente, a Suprema Corte dos Estados Unidos na verdade, derrubou um caso importante, que é o caso Chevron, né? Recentemente, né? Isso foi comemorado como se fosse, na verdade, uma liberdade regulatória, né? Nesses tempos que os Estados Unidos da América vivem, né? Mas, na verdade, o professor Peter Schuch já tinha uma pesquisa empírica de anos e anos e anos de que aquele julgado, né, do caso Chevron, ele já não tinha tanta força nas cortes federais quanto se imaginava. E aí ele fez uma pesquisa enorme, qualitativa, de acordos para saber quem estava seguindo o caso Chevron e quem não estava seguindo, fazendo um distinguishing e por quê. Então, note, né, é importante olhar para a realidade, né, considerar, né, que existe, né, um stare decisis e esses conceitos do direito processual estadunidense, né, assim, só por si, dogmaticamente, sem reflexão, é algo que pode nos induzir a erros de interpretação graves. Olhar para a realidade e contrastar é importante. Qual é o contra disso? Assim, o contra exige um esforço de aprendizado, primeiro, dá trabalho, é caro, e existe um esforço de aprendizado de metodologias e teorias. E concatenar isso tudo é muito complexo, né? Né? A terceira pergunta era sobre propriamente uma dogmática. De certa maneira, ela se conecta com a outra, né? Para eu tentar, né? Não, acho que ainda tem um tempinho, né? Para eu ainda tentar, né, fazer isso. Um dos grandes pontos que eu, né, bato na pé nas minhas discussões há alguns anos é de que existe uma possibilidade vejam, e se vocês não concordam comigo, seria até contraditório que pesquisadores que têm, né, um histórico de pesquisa e uma adesão a uma dinâmica pluralista do direito, né, uma visão do pluralismo jurídico, né, que eles chegassem e dissessem, na verdade, que a visão tradicional do direito, né, do law and books, ela tem que ser absolutamente desprezada, jogada fora, em prol de outras, né, fontes normativas. Então, é, um dos meus, uma das minhas dinâmicas de pesquisa é exatamente tentar justapor a doutrina jurídica tal como a gente conhece, apesar de reconhecer algumas limitações dela, né, e ter essa pressuposição também de que ela não pode ser a única fonte de trabalho de um pesquisador, né, né, mas não julgá-la irreconciliável com o trabalho sociológico, que é algo que tem sido muito comum, né, no imaginário dos pesquisadores na área jurídica do Brasil, olhar para a realidade, né, como se, na verdade, na Law in Action, na verdade, jogasse Law in Books para fora. Não, Law in Books também importa,
também é importante, né? O trabalho dos juristas é relevante. Agora, ele tem que ser entendido como um produto cultural, como mais uma fonte, e não como uma verdade jurídica absoluta, total, né? Mesmo um julgado, como eu mencionei o caso dos Estados Unidos da América, né? Onde existe, inclusive, né, uma aplicabilidade forte das decisões da Suprema Corte em relação às cortes de circuito, né, federais, né, assim, ele acaba perdendo força, né? Então, assim, isso só a pesquisa empírica nos dá. Um aluno de licenciatura, né, que queira enveredar por esse caminho, minha sugestão primeiro seria assim, ler outras pesquisas que já tenham sido feitas utilizando esse tipo de metodologias, né? Para depois, quando se atingir um ponto de um mestrado ou de doutoramento, aí sim poder fazê-lo, né, de uma forma mais estruturada. Mas durante a licenciatura, né, ter apenas um contato, eu diria assim, teórico com essa dinâmica que vem pela sociologia do direito, que vem pela antropologia do direito, por estudos sobre política e direito, mas sem necessariamente ter que produzir, né, atividades acadêmico-científicas utilizando essas metodologias, deixar isso para um momento posterior, porque a licenciatura em Direito, né, também é muito importante, né? Ou seja, como é que a gente vai falar do direito sem conhecer o direito positivo, né? Então, assim, a gente tem que conhecer o direito positivo. A ironia da vida é que eu acabei tendo uma experiência prática na área do direito, né? E trabalhei 12 anos no Superior Tribunal de Justiça aqui em Brasília, por isso que eu acabei virando professor na UNB, também por concurso, né? É, e já era professor da Universidade Federal Fluminense, tudo em regime de dedicação exclusiva, né? Mas passei 12 anos no qual eu fiquei olhando esses dois mundos, né? E produzi, inclusive, uma pesquisa a partir de entrevistas, né? Sobre como é essa atividade de sistemas de suporte à jurisdição, que no Brasil eu acho que é um debate que cada vez mais tem que ganhar. Está sendo discutido isso por conta da inteligência artificial, né? Assistentes jurídicos, né? De inteligência artificial, mas no Brasil a gente já tem inteligência natural produzindo decisões e peças processuais há décadas, não é isso? E ninguém estudava isso, né? Aí agora tem todo... e nem se regulava, e nem se regulava, né? E aí agora, com inteligência artificial, isso está um afã. Eu faço parte do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, que vai provavelmente aprovar uma resolução para regulamentar o uso de IA e até de IA generativa, né, na produção de decisões judiciais no Brasil. Então, note, né, assim, né, a gente não regulou a atividade dos assessores jurídicos, né, do sistema judiciário brasileiro, né, mas na hora que apareceu inteligência artificial, a gente se pôs a regular. Isso também é um bom tema sociológico para ser discutido, né? De que a gente tem mais medo da tecnologia do que do uso humano, né? Assim, que convenhamos, pode ser extremamente danoso. Acho que com isso eu encerro e devolvo a palavra à professora Alessandra, né? Muitíssimo Para não. obrigada. Continuidade aos trabalhos. Eu, Muitíssimo obrigada, professora Alexandra Veronese, sobretudo pelo esse seu testemunho pessoal. Deu-nos aqui conta de em que medida a própria família, né, e o seio familiar em que se nasce, e não só, também os professores que na vida nós temos a sorte de encontrar e que nos indicam um caminho, né, fazem a diferença na investigação de alguém. Sobretudo, chamou aqui a atenção para Law in Action, para além da própria Law in Books, e a ideia de que o direito está na vida, não está propriamente nos livros, e que as percepções mudam, e moldam o direito. E, portanto, muito obrigado pelo seu contributo nessa perspectiva da pesquisa empírica que tanta falta nos faz. E muito empenho nessa sua tentativa de construir uma teoria do direito que seja realista, que seja sociológica e que aborde a teoria
da regulamentação, dando conta dos fenômenos digitais, sobretudo, que tanta dor de cabeça nos tem causado. O direito tem uma grande dificuldade, que sempre chega mais tarde. O direito trabalha num tempo diferido, não num tempo real, de tratar destas questões que se renovam a cada 6 meses. E isso é desesperador para quem trabalha com essas questões. Muitíssimo obrigada. Eu passo a palavra, Eu, então, depois nós voltaremos a falar, certamente. Eu passo a palavra, então, à senhora professora Giselda Hironaka para as suas observações. Eu agradeço muitíssimo essa honra. Para mim, estar com vocês aqui, com vocês, especialmente, estou a dizer a vocês que estão em Portugal, e claramente rever os amigos do Brasil, como o professor Alexandre e os demais, e os demais brasileiros que há tanto tempo não vejo. Este país de tamanho continental, nem sempre podemos nos rever com tanta facilidade. Mas a vocês de Portugal, muito obrigada pela honra. Professor Robert Junqueira, obrigada pelo convite, na pessoa de quem estendo esse meu agradecimento a todas as demais professoras, especialmente a professora Irene Portela, que esteve aqui conosco no Brasil há tão poucos dias. Obrigada por essa honra. Sei que estamos na Universidade do Minho e sinto-me perto de casa. Minha casa portuguesa é um pouco mais abaixo, as margens do Rio Mondego, mais próximo de Coimbra. Minha aldeia, professor Alexandre Veronese, talvez já tenha passado por ela, ou menos tomado a água de lá, se chama Penacova. Todos os brasileiros, quando me refiro ao nome da minha aldeia, se riem. Não sei por que se riem, porque a minha aldeia tem o dobro da idade do meu próprio Brasil. Meu Brasil não tem 550 anos e minha aldeia tem 1.100 anos, né? Uhum. Então, eu tenho muito orgulho de ser portuguesa, jus sanguinis, assim como sou brasileira, jus solis. Muito obrigada por essa honra. Eu sinto emoção verdadeira por assim ser. Foram meus avós que vieram para o Brasil, pessoas com baixa renda familiar e que trabalharam muito por aqui, professor Irene, professor Yara, que trabalharam bastante por aqui e tive a sorte de que investiram meus pais na minha pessoa, que sou a filha mais jovem de 7 filhos, e também nos meus outros irmãos, certamente, mas investiram em mim para que estudasse. Estudei em escola pública, por sorte, numa excelente escola pública, no interior aqui do estado de São Paulo, e com esse bom estudo numa grande escola pública daqui desse estado, pude ingressar na Universidade de São Paulo, que talvez todos saibam bem disso, se trata da maior universidade pública é, conhecida entre nós, e isso me deu a honra e a felicidade de poder me sair muito bem nos estudos. Formada no ano de 1972, quando ainda não tínhamos cursos de pós-graduação, estrito sensu, professor Irene Portela, aqui no Brasil, se quiséssemos, professor Iara, estudar os cursos de mestrado e os cursos de doutorado, íamos à Europa. Certamente íamos à Europa, especialmente íamos a Portugal, a França, a Espanha, a Itália, mas não tínhamos por aqui, não era, professor Alexandre? Formada em 72, exatamente, os cursos entraram no nosso país, não é, professor Alessandra, entraram para cá no ano de 73. Então, eu pude ir à minha escola, foi das 4 primeiras a terem os cursos de pós-graduação estrito sensu, e eu, tendo me formado em 72, imediatamente tive a sorte também de passar no concurso e ingressar no mestrado.
fui para o mestrado em 1973, fiz o mestrado, depois fiz o doutorado, e me casei, e fui tendo filhos e fui estudando junto, ao tempo em que nós não tínhamos a inteligência artificial, e tudo era bem mais difícil do que agora, mas fui vencendo todas as etapas. E quando, na minha própria escola, logo depois, os concursos se abriram para professor doutor, prestei o concurso e me tornei professora. Dentro do tempo em que tenho aqui, esqueci de tomar nota exatamente dos minutos em que comecei, mas eu já devo estar a falar há 5 minutos, professora Alessandra. Se Tem até às 18h52, senhora professora. 18 Falar. e 52, 15 Exatamente. para nós, 15 e 52 aqui no Brasil. Não, muito obrigada. Então, é, é, resumindo esse histórico acadêmico escolar, eu estou há 57 anos dentro da mesma escola, entrando pela mesma porta, indo para as mesmas salas, de um jeito, de outro jeito, e agora, o ano que vem, eu vou, então, completar 75 anos, e o serviço público aqui no Brasil não nos permite ficar além dessa idade a serviço, porque nós temos lei que não nos permite, então, vou me aposentar no serviço público, mas, obviamente, que vou continuar fazendo todas as outras coisas, todas as outras relações com as escolas e as universidades privadas com as quais me relaciono. Infelizmente, não mais com a FADISP, como foi anunciado a respeito da minha pessoa no começo, mas com outras grandes escolas privadas aqui no Brasil, por sorte. E não tenho ideia de como deixar a vida acadêmica, como deixar o ensino do direito, não tenho ideia de como fazer isso e na advocacia também, então prossigo na vida profissional, fui procuradora federal vinculada à Advocacia Geral da União por muito tempo, hoje também sou já aposentada, e tenho para encerrar essa parte de lhes dizer que tive também a grande honra de ter sido convidada para compor uma comissão de 38 juristas brasileiros, convidada pelo Senado Federal, pelo nosso presidente do Senado Federal, para compor uma comissão de atualização e reforma do nosso Código Civil brasileiro, esse que está em vigor para nós, nosso segundo Código Civil brasileiro, que está em vigor para nós há 21 ou 22 anos, e ele não vai ser substituído, mas está sendo atualizado e reformado. Então, pertencia à subcomissão, professor Irene, à subcomissão de Direito das Sucessões. Agora mesmo falávamos de inteligência artificial e com o professor Alexandre, e fiquei aqui a pensar, quanto que isto está sendo revisto por nós, acrescentando um livro de direito civil digital no nosso próprio Código Civil brasileiro. É uma experiência primeira para nós aqui, os brasileiros, e se ela for bem sucedida, como tudo parece indicar a ser, eu imagino que depois, em outras atualizações de outros nossos códigos, como o penal, como o tributário, de processo e assim por diante, eles também tenham os seus próprios livros de direito digital, cada um deles correspondendo ao seu próprio código, como, na minha visão, assim deve ser. Dentro da minha subcomissão de direito das sucessões, tivemos a grande maravilha, a grande reforma, a grande visão de, por exemplo, termos agora a possibilidade de oferecer as propostas de testamentos digitais. E a respeito do que estamos hoje falando, tanto verificando acontecer, de herança digital. Bem, este é um breve retrato, então, da minha biografia. Este é um esboço da minha vida
da minha vida pregressa até esse momento, 57 anos assim, brevemente contados. Para o meu histórico de metodologia, o que eu talvez gostasse de lhes dizer, e fiquei aqui tão contente de ouvir o professor Alexandre Veronese dizer, e depois a professora Alessandra insistir e também conferir isto, que o direito é isso, nós andamos atrás dos fatos da vida e nem haveria de ser diferente disso. O direito está a regular os fatos da vida. E se nós achamos que, às vezes, ele regula tardiamente, temos notado com o caminhar dos séculos que o direito tem procurado estar cada vez mais próximo dos fatos, da maneira como os fatos se modificam, o direito tem procurado estar cada vez mais próximos da revisão desses fatos da vida. As pessoas mudam, o mundo muda, a sociedade se modifica a olhos vistos na nossa frente, dentro das nossas casas, olhando para as nossas próprias famílias, olhando para o jeito como nós somos ali pertinho dos nossos olhos. Mesmo sem óculos, nós estamos vendo como tudo se modifica e muitas vezes nós não podemos sequer compreender essas modificações. E o direito certamente está olhando para todas essas coisas. Muitas vezes, em palestras, eu estive a dizer: hoje nós não varremos mais as coisas para debaixo do tapete. Hoje nós não colocamos mais aquilo que não queremos que a visita veja por detrás dos biombos. E hoje nós não fechamos mais os nossos armários. Nós temos as coisas mais abertas, nós temos as coisas mais à amostra. Dito isso em outras palavras, em palavras muito mais simples, nós temos que compreender, ou estamos a compreender, ou estamos a aspas e itálico a suportar melhor as modificações da vida, a entender a vida como ela é, a verificar que os fatos sociais, os fatos que se modificam, eles estão alcançando uma valoração mais efetiva e mais rápida, de sorte a que eles tenham a condição com mais rapidez de se tornarem fatos jurídicos e darem ingresso e terem o suporte de ingresso para o mundo do direito. E no mundo do direito, então, suportarem esta ingerência da normativa jurídica, de preferência pela lei, é o que sempre queremos que ocorra, mas quando isto não ocorre com a rapidez desejada, muitas vezes o Poder Judiciário é que tem alcançado este intento, este interesse. Esta, para nós, aqui no Brasil, não deixa de ser a teoria tridimensional do direito do nosso professor Miguel Reale. É fato, valor e norma. Então, para mim, quando falo de metodologia e quando quero que os meus orientandos e aqueles que me pedem a maneira de alcançar a vida, eu sempre lhes digo: tudo o que escrevemos não pode, na última página, terminar com a seguinte frase: estas são as minhas conclusões, ponto. Nada do que escrevemos pode terminar desta maneira. O que escrevemos talvez devesse sempre terminar: estas são as minhas reflexões. Deixo a pensar. Deixem aberto. Eis as pistas. Deixo o caminho. Porque sempre é assim. O direito tem que ter as portas abertas para o futuro. Nós não somos a ciência exata que nem nem nessas ciências nós podemos pôr pontos. Eu que achava na vida, achei quando era mais jovem,
que fazendo aquelas coisas que a matemática nos ensinou, como chama aquilo, professor Alexandre? Como chama aquilo? Prova dos nove. Faz a prova dos nove. Eu achava que aquilo punha fim exato em tudo. Nem aquilo aprendi com a vida, que não é, que não é. Nada tem um ponto final em nenhuma das ciências. Nada, nada. O que dirá na nossa? Que, se for ciência, é a do dever ser. Então, esta é a minha espécie de metodologia. A metodologia de abrir mais, de deixar tudo mais plural, de deixar tudo mais desacortinado, de deixar tudo aberto para que possa ser por nós próprios revistos. Tudo que não tem ponto final pode ser por nós próprios revistos, com elegância, com dignidade, com ética, sem vergonha, sem a vergonha da revisão. Então, esta tem sido uma espécie de metodologia que tenho usado. Um bom caminho, sem dúvida nenhuma, é a doutrina aberta, a doutrina plural. E, sem dúvida nenhuma, são os caminhos da jurisprudência. Eu, com relação à doutrina, portanto, eu tenho preferido indicar sempre leituras que sejam assim mais contemporâneas, né? Eu sou, dentro da área do direito privado e aqui no Brasil, eu tenho sempre preferido partir de uma doutrina mais, também mais aberta. Por exemplo, uma doutrina do tipo de Pontes de Miranda, que quando examina a partir do fato jurídico, quando examina um negócio jurídico, não examina como os demais doutrinadores do direito privado, e de modo especial, vamos dizer, do direito civil, de uma maneira um pouco mais restrita, mas abre um pouco mais também o caminho a dizer que o negócio jurídico pode ser visto de três maneiras também quando ingressa no mundo do direito, a partir da sua ambiência, do plano simplesmente da existência, para depois, então, ingressar na análise da sua validade e para depois, então, se perguntar se existindo e se sendo válido, ele pode produzir efeitos. Um âmbito um pouco mais restrito, como é o âmbito do nosso Código Civil, ele já parte a perguntar da validade, se aquilo que está no mundo do direito é válido. Antes de perguntar, está no mundo do direito? Isto sim, mas será que efetivamente, se o analisarmos antes de perguntar se ele é nulo ou anulável, não seria uma coisa simples perguntar se ele, embora estando aqui, se ele efetivamente existe? Isto é tão simples de ser perguntado, tão simples, tão simples. Tão simples para o próprio negócio jurídico, tão simples para o próprio advogado e tão rápido para o próprio poder judiciário que me encanta. Então, coisas desse tipo são as coisas que me encantam aqui doutrinariamente, e se estamos, eu sei que já está no meu tempo, já olhei ali, já vi, que me encantam, e se é para as pessoas que intentam escrever suas teses, seus trabalhos, ingressar na vida acadêmica, é assim que eu gostaria de deixar essas minhas palavras mais uma vez, agradecendo sensibilizada, mas multiplicadamente sensibilizada por esse convite. Um grande abraço a todos vocês. Por favor, recebam de coração esse meu abraço natalino. Obrigada. Muitíssimo obrigada, senhora professora, por essa
encantadora intervenção, e, sobretudo, por partilhar conosco estes seus 57 anos de vida na academia. Tem mais anos de vida na academia do que alguns de nós. Eu própria nasci em 1973, o Alexandre Veronese depois disso, e, portanto, tem mais vida acadêmica do que nós de vida, né, real. E, portanto, muitíssimo obrigada e sobretudo por essa reflexão que denota uma grande humildade científica. Eu hoje ainda fui arguente numas provas de mestrado e sempre que o faço, sempre que tenho o encargo de arguição, eh, esclareço o candidato no sentido de que não se sinta melindrado com as observações que vou fazer, com as críticas. É este o meu papel no júri, não é? Na banca, como se diz no Brasil, e sobretudo porque, como dizia Karl Popper, em ciência nada sabemos, apenas conjecturamos. Porque em ciência discutimos teorias que não passam de hipóteses bem-sucedidas à espera de superação. É assim que a ciência avança, tá? E, portanto, penso que isso corrobora o seu entendimento de que nós apresentamos reflexões, apresentamos pistas, não é? E que, com o nosso próprio esforço, também podemos mudar de ideias, porque só não muda de ideias quem não as tem, não é? Muitíssimo obrigada. E passava então agora a palavra à senhora professora Yara Águila, por favor. Cumprimento a todos que estão presentes e não posso deixar também de agradecer o convite e fiquei muito, por um ponto, surpresa pelo convite que foi feito e por outro fiquei muito agradecida pelo convite, porque quando eu me informei melhor, inclusive com o professor Robert, para quem seria destinado esse ciclo de encontros, ele me disse que são para estudantes de modo geral, não é? Estudantes do curso de Direito. E, nesse sentido, eu quero agradecer e cumprimentar a todos que estão presentes na pessoa do professor Robert, que está aqui conosco. E também quero cumprimentar a professora Alessandra, que está conduzindo e sendo mediadora desse ciclo de palestras. Revi pessoas conhecidas e conheci pessoas que, na medida que fui ouvindo, agora fiquei com ânimo renovado. E por que que eu fiquei com ânimo renovado aqui? Porque percebo que são pessoas de origens diferentes e vou seguir as perguntas que foram feitas, então também vou contextualizar, mas já adianto que percebi que são pessoas de origens diferentes, de razões diferentes, mas que por caminhos diferentes estão chegando ao mesmo destino. E o destino é sempre prosseguir caminhando, não há ponto de chegada. É o processo que é o nosso trabalho, é o caminho que é o nosso trabalho, né? Seguindo a sugestão que foi feita aqui nas questões, para a gente melhor organizar aqui a exposição, em relação às circunstâncias e razões que me levaram à pesquisa, eu talvez seja uma esperança para vários alunos da graduação que ainda não estão muito certos do que vão fazer, porque eu era assim na minha graduação. Eu não entrei no curso de Direito como sendo uma absoluta vocacionada para o curso de Direito. Eu não entrei na pesquisa como sendo uma vocacionada para a pesquisa. A vida foi me conduzindo para estes aspectos, né? Junto com o curso de Direito, eu cheguei a fazer outra faculdade, fazia duas faculdades juntas, para eu poder ter uma melhor opção de escolha mais para frente, e o Direito foi o curso que me cativou, que me atraiu. E acho que o Direito conquista a todos nós, ou a quase todos nós, exceto o professor Alexandre, que foi para a Sociologia. Mas o direito conquista, de um jeito ou de outro, a todos nós, porque ele trabalha com a realidade das pessoas, ele trabalha com a vivência das pessoas, ele atua na realidade de todos os contextos sociais. E foi isso que me deixou encantada no direito. Mas a minha família não é de juristas, e assim como a professora Giselda, eu sou de uma cidade do interior do estado de São Paulo,
E como a minha família não é de juristas e também não era uma família abastada, mas éramos uma família de mulheres. Os meus pais tiveram 5 filhas. E um dos legados para uma sociedade não tão aberta para as mulheres como era algumas décadas atrás, o maior legado dos meus pais foi nos incentivar a estudar para termos a nossa independência, independência intelectual e independência econômica. Então, esse foi um legado que eu jamais poderei pagar pelo que meus pais fizeram. Então, a independência intelectual vem por meio dos estudos. E na nossa realidade, a independência financeira também. Era por meio do trabalho que a gente conseguiria ter o sustento para a nossa subsistência, para as nossas realizações pessoais. E assim foi feito. Todas nós fizemos faculdade, algumas fizeram direito, outras foram para a área da saúde, enfim, eu fiz direito. E eu tive a sorte de fazer direito numa universidade pública. E a universidade pública, ela já tem como uma característica o fomento à pesquisa. E na Unesp existia esse, e existe ainda fomento à pesquisa, tanto que uma das minhas primeiras pesquisas eu fui bolsista da Unesp. Então, a Unesp subsidiou parte da minha pesquisa ainda no final da minha graduação. Depois que eu me formei, a minha ideia primeira era trabalhar na iniciativa privada para ter a minha independência financeira. E a área que se abriu para mim foi a área das relações de trabalho, foi o direito do trabalho, foi as relações de emprego. Então, essa foi a área que abriu para mim. Não foi a área que eu procurei, não foi a minha área de escolha na faculdade, foi a área que surgiu para mim. Então, foi para ela que eu me dirigi. E aí, na medida que as questões do dia a dia, das relações de trabalho iam se apresentando, isso desperta na gente várias sensações. Uma delas é entender qual é essa dinâmica das relações de trabalho. A outra é entender como é possível mudar essa dinâmica das relações de trabalho. E aí, quanto mais jovens nós somos, nós temos a prepotência de achar que a gente consegue mudar as relações sociais apenas com ideias. E aí, isso é bom, porque, embora seja uma intenção tanto quanto arrogante, ela dá início à pesquisa. E aí o tempo vai passando, as pesquisas vão sendo feitas, e a gente percebe que as pesquisas ajudam, mas que para resolver as relações sociais precisa mais do que os seres humanos pesquisando. E é isso que mais me aprofunda, mais me leva a investigar mais, a pesquisar mais. Então, a minha atuação profissional nunca foi só de pesquisadora. A pesquisa acompanha a minha atividade na advocacia, porque é a atividade da advocacia que me mostra, por vezes, mazelas que acontecem nas relações de trabalho, abusos que acontecem nas relações de trabalho, um descolamento da realidade entre o direito e o que realmente acontece nas relações de trabalho. No mundo jurídico, nós temos um apego muito forte, e todos que falaram antes de mim confirmaram isso, né? Na área jurídica, nós temos um apego muito forte para as regras, para a regulamentação, para a positivação do direito, para o direito dogmático, para a doutrina. A gente tem muita apego a esse conservadorismo do direito. E aí, na hora que a gente vai para chão de fábrica, na hora que a gente vai para as relações de trabalho, a gente percebe que existe um universo muito mais concreto, muito mais real do que o universo que está nos livros. E aí o que a gente percebe, e o que já foi dito mesmo, né, é que o direito, ele corre atrás dos fatos. E quando o direito alcança os fatos já se renovaram, já são outros. E o direito continua na sua busca o tempo todo. Então, a pesquisa nos faz pensar que talvez outros modos de resolver conflitos, e o direito, sobretudo, tenta prevenir ou resolver conflitos, né? Que outros modos de resolver os conflitos talvez sejam mais adequados e mais eficientes do que a regra posta, do que o direito revelado no direito positivo, né? Então, o contexto, a minha trajetória foi essa.
A pesquisa veio como uma realização pessoal, e depois que eu comecei a trabalhar, não muito tempo depois, como advogada, eu percebi a necessidade de eu me aprofundar mais na pesquisa, como eu disse ainda há pouco. E aí eu fui fazer o mestrado, e também fiz mestrado numa universidade pública, e para mim era muito interessante a graduação na universidade pública e o mestrado na faculdade pública, porque nós não precisávamos pagar para estudar. Então, a escola pública, ela nos deu a possibilidade de começar a pesquisar e trabalhar, e nos conduziu para isso. Eu também fui bolsista da CNPq nas pesquisas que eu fiz no mestrado, e depois eu comecei, depois de bastante tempo, não emendei o doutoramento direto no mestrado, eu fiquei bastante tempo com o mestrado, porque aí eu já comecei a dar aula em algumas faculdades, em alguns cursos de direito, e dei aula em vários cursos. Dei aula em universidade pública, dei aula em faculdade particular, dei aula em universidade particular, dei aula em várias cidades da região, aula em cidades mais distantes da região, enfim, andei bastante. E depois que eu andei bastante, assim, preciso voltar a me dedicar mais à pesquisa, e foi aí que eu fui fazer o meu doutoramento. Então, não tive muita pressa para fazer isso. Mas a pesquisa, ela nunca para, né? Independente de estar dentro de um programa de pós-graduação ou não, a pesquisa nos acompanha o tempo todo dentro das nossas áreas de atuação, sobretudo na docência. Quem dá aula sabe que a pesquisa, ela nunca se afasta da gente, ela está sempre presente. Até porque os alunos nos forçam a pensar em questionamentos que a gente por nós mesmos ainda não tínhamos visto. São pontos de vistas diferentes que a gente ainda não tinha percebido. Então, a docência, dar aula, é muito estimulante para que a gente não deixe o nosso cérebro enferrujado e para que a gente sempre esteja investigando também. Isso, para mim, é uma satisfação. Então, eu entendo perfeitamente quando a professora Giselda diz: eu não sei o que fazer se não for dar aula. Eu entendo perfeitamente, professora. A gente não quer mesmo se afastar da docência. A senhora tem toda a razão, né? E aí, como é que são as abordagens, em termos da pesquisa, já partindo para o outro ponto, né? Procuro fazer o seguinte dentro da minha área de pesquisa, que está voltada para as relações de trabalho. A minha área de pesquisa primeiro, identifico uma problemática. Identificar uma problemática que esteja concretizada no dia a dia de todos nós. Quando eu falo de todos nós trabalhadores, de todos nós que contratamos trabalhadores, que quando eu falo da relação de trabalho, a gente não pode esquecer que ela tem, sobretudo, duas partes, né? Os trabalhadores e quem contrata a mão de obra. E não adianta pensarmos no direito do trabalho sem pensarmos no diálogo entre essas duas partes, no diálogo entre os trabalhadores e as suas necessidades reais e os contratantes da mão de obra, os contratantes do trabalho também as suas necessidades reais, de maneira que haja uma atividade coordenada de interesses entre eles, para que, eu sei que é difícil, eu sei que é muito humano um querer tirar mais proveito da situação do que o outro, mas nas relações de trabalho, para que haja uma convivência minimamente harmônica, é necessário que haja coordenação de interesses. E aí que entra a minha área de pesquisa atual, que é as inovações tecnológicas, né? Qual é o impacto das inovações tecnológicas? E quando eu falo de inovações tecnológicas, me refiro às novas ferramentas, me refiro à automatização, me refiro à inteligência artificial, me refiro à inteligência artificial generativa, me refiro a todos os elementos, a todas as ferramentas que nascem com uma revolução tecnológica, com o que é chamado de uma quarta revolução industrial, e que muitos chamam já de quinta revolução industrial, porque ela vai mudando. Outros falam de revolução disruptiva das relações de trabalho. De certo modo, todos têm razão nas terminologias que usam, porque na hora que nós juntamos todas estas expressões, elas mostram bastante o que está acontecendo, e o que está acontecendo é, de fato, uma alteração muito significativa no modelo de produção.
uma alteração muito significativa na organização do trabalho. E estas alterações, elas impactam diretamente não só as relações de trabalho, como as relações sociais, né? E aí, quando a gente pensa de qual é a interdisciplinariedade nessa área de pesquisa, a interdisciplinariedade primeira, que não tem como fugir dela, ao menos nas relações de trabalho, é a economia. A economia tem sido decisiva, e não falo de agora, não falo nem do século XX. A economia sempre foi marcante para as relações de trabalho. Muitas das vezes a economia foi determinante para estabelecer qual é o modelo de produção. A Revolução Industrial é um exemplo disso. A economia foi determinante para estabelecer qual seria o interesse que as relações de trabalho deveriam adotar. E com isso, quais são os interesses que as políticas públicas voltadas para as relações de trabalho devem se pautar. A nossa Constituição Federal brasileira de 88, por um lado, ela defende a prioridade do trabalho sem se distanciar da economia, sem se distanciar da livre iniciativa. Então, em todo o ordenamento jurídico trabalhista ou voltado para as relações de trabalho, esses dois elementos estão juntos. A economia, representada pela organização do trabalho, e o trabalho, representado pela mão de obra. Então, o nosso grande desafio aqui é tentar compreender, primeiro compreender a extensão do que está acontecendo, e não está sendo fácil. Cada vez que a gente chega numa ideia do que está acontecendo, uma nova faceta dessa revolução tecnológica aparece e reconstrói, e desconstrói e constrói de novo a organização do trabalho. Novos postos de trabalho estão sendo eliminados porque não cabem mais nessa nova organização do trabalho. Outras atividades vão surgir, mas numa quantidade menor do que os postos de trabalho que foram fechados. A gente começa a discutir qual é o modelo de trabalho que vai se sobrepor, se vai continuar a ser as relações de emprego clássicas, ou se nós teremos novas modalidades de trabalho, e elas já estão aparecendo, novas modalidades de trabalho, que talvez elas não consigam entrar, serem comportadas, caber nas relações de emprego tradicionais. E esse é um grande desafio, porque, por um lado, a economia tem esse papel, por outro lado, nós não podemos permitir que a mão de obra, que o ser humano, ele seja relegado aos interesses do capital. Por outro lado, nós não podemos desconsiderar a importância do capital para manter a possibilidade da existência das relações de trabalho. Então, me parece que esse tem sido o desafio de pesquisas feitas nas áreas das relações de trabalho. E como todos já perceberam, em diferentes setores, a gente não tem resposta para isso, porque isso não é um processo acabado, e eu desconfio que ele não vai ter fim, que ele não vai terminar, que é um processo progressivo. Sempre haverá alterações cada vez mais significativas e talvez até disruptivas mesmo. Talvez a gente tenha que encontrar novos modelos de relações de trabalho, com as perdas que isso implica e com os ganhos que isso pode implicar. É nesse sentido que a pesquisa na área trabalhista me parece que caminha. E era isso que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, e acho que eu já estourei meu tempo também. Me desculpe, professora Alessandra, por isso. Nada, Volta a falar. muitíssimo obrigada por esta sua explicação sobre como é que começou, como é que iniciou a sua investigação, tentando captar e inclusivamente mudar, né, de uma forma até em certa medida pretensiosa, não é? As dinâmicas das relações de trabalho e termina então com concluindo
sobre essa prossecução de novos modelos, não é, nas relações de trabalho. Isso é muito interessante, porque é todo um percurso, né? É todo um percurso que pôde acompanhar, não é, no seu período de investigação na vida, tendo em conta as escolhas civilizacionais que nós estamos a fazer em termos de transição digital, sobretudo, não é? Portanto, muitíssimo interessante, e, sobretudo, tomei aqui nota da expressão chão da fábrica, que achei particularmente deliciosa, e também da sua ideia sobre a economia, não é? Portanto, na lógica da interdisciplinariedade, chamar a atenção para a economia, o Alexandre Veronese já tinha chamado a atenção para a sociologia, mas para a relevância da economia nas relações de trabalho, nos modelos de produção, e inclusivamente nas próprias políticas públicas que se desenvolvem a partir daí, políticas públicas que são levadas a efeito através de normas jurídicas. Portanto, temos aqui o eterno círculo, não é? Muitíssimo obrigada. Eu tenho certeza que quem nos ouve ficou muito sensibilizado com a sua experiência e com a sua trajetória. Muitíssimo obrigada. Eu passo então a palavra à professora Irene Portela, por favor. Boa noite a todos. Eu queria, e boa tarde para o Brasil, queria desde já agradecer o convite à Escola de Direito da Universidade do Minho e também ao Centro de Investigação em Direito JUSCOV. E agradecia na pessoa do Dr. Robert, que efetivamente me dirigiu este convite, que direi inusitado. Não estava à espera, mas achei que era um desafio e depois vendo os professores do painel e veio-me logo a ideia de que iria aprender muito com os colegas do Brasil e também com a moderação da professora Alessandra Silveira, que nunca tinha tido até esta data oportunidade de contactar pessoalmente com ela. É um gosto profundo estar aqui hoje. Na verdade, este desafio é também um pouco inusitado na forma em que ele é proposto, desde logo na primeira pergunta, em que ele pede para dizermos em que sentido é que a investigação faz parte da nossa vida. Eu devo dizer que tal como a professora Águila, tal como a professora Yara Águila, os meus pais foram imigrantes em França e o meu pai tinha a ideia de que, o meu pai e a minha mãe tinha a ideia de que efetivamente os filhos deviam ter um património próprio, inalienável, além do património que ele conseguiu acumular durante a sua vida de trabalho. Ele entendeu que deveríamos ter um património único, intransmissível, que seria a educação. Pelo que eu aproveitei e quis fazer justiça ao meu pai, que acabou por falecer no dia em que eu me formei em Direito na Universidade Católica. E, portanto, o grande presente que lhe queria dar, e de justiça mesmo, era dizer-lhe que tinha terminado o curso, mas efetivamente disse-o apenas numa conversa mental. E, mas queria dizer que fui logo exercer a advocacia e trabalhar no hospital, no Centro Hospitalar da Cova da Beira, em Direito Administrativo, e isso fez-me pensar muito sobre o que era ser advogada. E, na verdade, sentia que ser advogada, apesar de ter um escritório na Covilhã e de ter muitos clientes, deixava-me desconfortável, porque
cada cliente é uma razão de procurar informação, é uma razão para investigar. E quando nós investigamos, ainda queremos saber mais, mas o tempo não deixa, porque. Na verdade, os julgamentos sucedem-se e de julgamento em julgamento eu não tinha tempo para aprofundar nenhuma questão e esta vida de advogada deixava-me insatisfeita. Insatisfeita que era, de facto, aquela sensação que eu tive desde o início em que fui para Direito, porque, na verdade, eu nunca confessei ao meu pai, mas eu queria ir para a Filosofia. Filosofia era o meu intuito, eu queria ser filósofa ou estudante de filosofia. Mas cumpri o desígnio familiar e acabei por fazer direito. O que eu queria dizer era que a investigação, de facto, é uma fonte de vida para nós que trabalhamos o direito. Nós sabemos que todos os dias vamos ter um desafio novo, um propósito novo e que temos de pensar sobre as coisas. Temos de pensar sobre tudo o que nos rodeia, sobre tudo o que acontece. Quando fui para o IPCA, faltava uma professora de Direito Público e fui para Direito Constitucional, apesar de fazer Direito Civil enquanto era advogada, ou seja, sou de facto o produto das minhas circunstâncias da vida e creio que todos nós somos um pouco isso. Quanto à metodologia, devo dizer, e respondendo à segunda pergunta, a metodologia foi-me inspirada por um professor que foi meu professor na Universidade Católica e foi professor também na Universidade do Minho, que é também a minha casa. Foi o professor Oster. Professor Oster, que era um professor temido por todos, eu encontrei nele um grande amigo, e nós falamos muito sobre a parte geral do direito civil e ele ensinou-me uma coisa muito simples, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E isso, ter sempre isso presente, ajudou-me muito a andar no caminho, a fazer o caminho com uma certa clareza. Ou seja, na verdade, nós temos de fazer o caminho, mas muitas vezes acabamos por enverdar por ruas que não sabemos onde vão dar e termos alguém que nos orienta é muito importante. Queria dizer quanto à metodologia que estou de acordo, eu também comungo dos interesses do professor Alexandre e também comungo dos interesses da professora Giselda. Aliás, devo dizer que conheci uma professora de Direito Civil no Brasil e que é minha amiga, e que é a professora Maria Helena Diniz, uma professora que também fala do facto, do valor e da norma. E ao ler os livros dela, eu também aprendi muito sobre esta metodologia que não se limita a, a estudar as fontes de direito, mas que também significa que nós temos um papel na construção do direito. E construir o direito, desde o ano 2000, é muito difícil. O grande problema dos estudantes, quando escrevem dissertações de mestrado ou de doutoramento, não é serem originais, porque isso devem sê-lo, porque senão acabam por plagiar. É construir algo, é dar origem a conhecimento, é fazer conhecimento científico. Mas dizia eu que concordo com as pessoas, os ilustres professores que me precederam, porque efetivamente o direito tem que ser baseado na realidade, tem que ter por base a realidade.
Em 2012, eu fui para Helsinki porque foi, foi, Helsinki era a cidade europeia do design e na verdade, nessa altura eu fui aprender em Helsinki a análise marxista do direito. Todos me diziam, mas para quê aprender o marxismo? O que é que o marxismo tem a ver com o direito? Na verdade, eu penso que a análise económica do direito, no seguimento do que a professora Yara disse, é muito importante. Porquê? Porque o direito também tem um significado económico e também tem um significado da leitura das relações sociais que nós sabemos que se desenvolvem e que têm acontecem numa circunstância económica. Não apenas não de classes sociais em que o poder do Estado é supra ou infraordenado em relação ao cidadão, mas relativamente à a responsabilidade das partes, entendermos a responsabilidade das partes, entendermos que a prática de um ato vai sempre provocar um termo de responsabilidade, uma responsabilização por essa ação é extremamente importante e ainda mais hoje em dia que estamos numa situação geopolítica extremamente complicada, sem saber que voltas lhe dar. Queria falar sobre um livro que eu aconselho aos estudantes, que é um livro do Wolfgang Friedman, que é um professor da Universidade de Colômbia e que fala sobre a legal theory. E o que ele fala é que, de facto, a legal theory ela tem que ir mais além do que as fontes de direito. Ela deve, e nisso eu concordo com o professor Alexandre, ela deve basear-se nos dados. E nós, como investigadores, devemos recolher os dados. Devemos sair do nosso pedestal, da nossa torre de marfim e ir procurar os dados da realidade. Fazer esta aproximação filosófica da realidade, ou seja, descobrir o porquê das coisas. Portanto, voltando à jurisprudência dos interesses de Bentham, não diria que isso é que essa teoria é que nos deve orientar, mas devemos sim descobrir as relações que existem entre os factos. E nisto eu devo dizer que sigo a epistemologia da filosofia. Diria também que tive o privilégio de estar aqui hoje e de ouvir os meus colegas e de perceber que estamos todos no mesmo, estamos todos com as mesmas questões relativamente ao futuro. E sobre isso, gostava de citar o nosso prémio Nobel do José Saramago, o ensaio sobre a cegueira, que na verdade ele acaba por ser quase que premonitório e dizer que todos nós, e penso que os pensadores do direito, todos nós queremos, ansiamos em recuperar a visão. E, nesse sentido, eu não ponho ponto final, nesse sentido, eu continuo a questionar-me, e neste sentido, eu entendo que efetivamente o direito deve abrir-se também às outras ciências e à interdisciplinaridade. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada.
professora Irene Portela, e sobretudo por esse momento tão íntimo que partilhou conosco, o momento simultaneamente precioso e doloroso da conclusão do seu curso, não é? Portanto, muitíssimo obrigada por essa generosidade de ter partilhado este momento conosco e, sobretudo, também por ter trazido aqui mais um elemento. Já tinha aparecido a sociologia, já tinha aparecido a economia, e agora aparece a filosofia. Não é? E isso é muito interessante porque talvez a grande inquietação que nós estamos aqui a tentar, não é, especular sobre ela seria por que que se investiga? E a professora Irene deu uma resposta aqui muito simples, que são aquelas que são as mais complexas de se dar, né, simultaneamente. Investigo porque esta é a minha circunstância, não é? Eu sou eu e a minha circunstância, Ortega y Gasset, não é? É mesmo assim. Sobretudo, quando refere ao o professor Oster, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque foi quem me contratou na Universidade do Minho há Ai, um foi. quarto de século, praticamente. E isto dele dizer que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, parece algo muito simples, mas há toda uma teoria da distinção, não é? Portanto, isso de que o diabo mora na distinção. Hannah Arendt tem páginas interessantíssimas sobre isso. É muito profundo, extremamente profundo, porque é assim que se aprende a pensar, não é? Portanto, muitíssimo bem lembrado, mas, sobretudo, ainda relativamente ao professor Oster, ele era muito polêmico, era, não é, mas na altura em que estava nativa, e eu me lembro, certa feita no Conselho Científico, estávamos a discutir unidades curriculares e tal. E ele tinha muitas reservas com o ensino da metodologia, porque ele dizia que método não é provavelmente algo que se ensina. Alguém tem método ou não tem método. Tem. Portanto, e uma pessoa logo identifica quem tem método e quem não tem método. E, portanto, era muito polêmico por isso, mas e causava algum estranhamento, quando dizia isso, mas a verdade é que eu acho que o que ele estava a tentar dizer era algo que Michel de Montaigne já dizia no século XVI, que por diversos caminhos se chega ao mesmo resultado. E, portanto, isso dos cânones metodológicos, por vezes, engessarem a investigação e obstaculizarem a prossecução de outros caminhos, também dá muito que pensar. E, portanto, nessa perspectiva, eu acho que valeu a pena ter trazido aqui estas provocações. Muito obrigada, professora Irene Portela. Até aí. E passo então a palavra, finalmente, à professora Silvia Loureiro, por favor. Eu acho que a professora Silvia não está a nos ouvir, mas ela está conosco, está em linha. Professora Silvia, talvez se tenha ausentado. Não, a professora já ligou, eh, acho que está a tentar ligar o microfone. Ok. Vamos aguardar então, fazer aqui um compasso de espera. Tem que ligar o microfone. Já liguei. Me escuta? Sim, sim, por favor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Sim, boa tarde, por favor. Então, eu queria primeiramente agradecer o convite para participar desse painel, né? Também dizer da minha gratidão ao professor Robert Junqueira, pelo contato, em nome dos professores do JUSGOV. Agradecer à professora Alessandra pela mediação, né, nesse painel. E nesses minutos que ainda temos, vou falar brevemente sobre as três perguntas que foram previamente formuladas. Então, eu falo aqui do estado do Amazonas, no norte do Brasil. Eu sou mais uma daquelas professoras que
Na verdade, eu não queria ter feito direito, eu iniciei a minha carreira um pouco pelas circunstâncias, né? Meu pai dizia que eu tinha que fazer direito, porque se eu fosse professora, ele não teria como me sustentar para o resto da vida. Então, a minha escolha pelo direito foi um pouco no impulso, né? Um pouco pelas circunstâncias e como aconteceu uma situação muito peculiar no meu vestibular, eu sou uma pessoa com visão subnormal, daí a minha dificuldade de ligar a câmera, de ligar o áudio, etc. Estou, inclusive, com assistência de uma aluna monitora. Eu fiz a minha prova de vestibular numa sala reservada e meu cartão de respostas não foi lido, então eu praticamente reprovei no vestibular, porque todas as provas não foram lidas e eu zerei tudo, né? E eu me lembrava que tinha quase gabaritado uma das provas de biologia. E depois de toda essa confusão, eu disse não. Então agora isso é um sinal que eu preciso lutar por esse curso e entender o que é justiça, né? Porque eu praticamente já estava estudando para um próximo vestibular e se não fosse pela ajuda dos meus próprios colegas de turma, eu não teria corrido atrás do meu resultado. Então, a minha trajetória na Faculdade de Direito foi marcada por isso, né? Por essa entrada bastante tumultuada e cheia de contratempos. Ao longo do curso de Direito, assim como muitas das professoras que me antecederam, eu gostei do curso, me apaixonei pelo curso, mas não tive uma graduação voltada para pesquisa, né? O nosso curso na Federal, aqui no estado do Amazonas, é um curso era muito voltado para a questão profissional e ainda não tinha esse apelo que a CAPES tem hoje no Brasil de ensino, pesquisa e extensão nas faculdades de Direito. Então, eu terminei o curso de Direito, fui anel simbólico da minha turma, e a minha ideia era fazer concurso para diplomacia. Então, um outro embate, não queria fazer exame da ordem, né? Era algo que não queria advogar. Por vários motivos, principalmente pelas agruras da vida real, da lida do Poder Judiciário, era algo que realmente não me atraía. E mais uma questão, né? No concurso de diplomacia, certamente eu iria ser reprovada, porque havia um decreto que eliminava candidatos que tivessem um certo grau de visão. Então, está totalmente fora dos parâmetros, fiz requerimento, enfim, outra odisseia, acabei não fazendo concurso e fui para Brasília fazer um mestrado. E essa história se resume muito por um livro que mudou essa minha trajetória, o livro do professor Antônio Augusto Cansado Trindade. Enquanto eu estudava Direito Internacional na faculdade, eu tive acesso ao livro e li sobre os sistemas internacionais de direitos humanos e aquilo me acendeu uma curiosidade incrível, né? Como se poderia pleitear direitos humanos num pé de igualdade com os estados. Então, isso me atraiu muito e me levou a fazer um mestrado na Universidade de Brasília e tive o privilégio, a honra absoluta de ser orientando do professor Cansado Trindade no mestrado. E durante o mestrado fiz uma pesquisa sobre a incorporação dos tratados de direitos humanos na Constituição. Na volta, sempre com muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho, fiz um processo seletivo para a Universidade do Estado do Amazonas, que era recém-criada, então ingressei o processo seletivo na Universidade Estadual em 2004. Então, esse ano eu faço 20 anos de universidade. E esperei o concurso público para poder sair para o doutorado, que era um outro sonho que eu tinha, né, de concluir a minha formação acadêmica. Então, eu aguardei o concurso público, fiz concurso público em 2008 para duas cadeiras, constitucional e internacional, que são as cadeiras que, para mim, fazem sentido no diálogo da pesquisa. E, em seguida, saí para o doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde fui orientada pela professora Betânia Assi, da PUC-Rio,
co-orientada pelo professor Cansado Trindade, tive o privilégio, a honra também absoluta de ter nessa minha formação em grau de doutorado o professor Pedro Calafate, também onde eu pude desenvolver uma pesquisa inédita com acesso a documentos, a códices do século XVI e XVII da chamada Escola Ibérica da Paz, né, sobre os fundamentos da formação dos direitos humanos nas universidades de Évora, Coimbra, e com a interface com Valladolid, Salamanca e Alcalá de Henares. Então, essa pesquisa foi agraciada com o Prêmio CAPES de Tese em 2016 e, graças ao Prêmio CAPES de Tese, eu voltei a um pós-doutorado com o professor Pedro Calafate para afunilar a pesquisa do doutorado em relação aos códices que falavam sobre o direito natural da gente, que resultou na publicação de um livro com a autoria do professor Pedro Calafate, né, do Centro de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que me honra muito com essa coautoria. Então, do ponto de vista da trajetória, também é uma trajetória levada mais pelas circunstâncias do que pelas escolhas, né? Mas que hoje eu me sinto extremamente realizada, porque acaba que as duas linhas da minha vida se cruzaram, né? Tanto seguir o desígnio da família de fazer o direito, como sou hoje professora, com uma ligação muito grande com a filosofia e letras, que era o curso que eu inicialmente queria fazer. E hoje sou professora tanto da graduação quanto da pós-graduação em Direito Ambiental, né, que é uma área que, para mim, dialoga muito hoje com direitos humanos. E, do ponto de vista metodológico, eu aprendi a trabalhar com muita pesquisa documental. Acho que isso é crucial para o enriquecimento do pensamento jurídico hoje, que muitas das vezes se torna repetitivo, né? A doutrina brasileira tem uma grande falha, que é repetir a letra da lei, sem trazer dados, sem trazer fonte documental, sem trazer interseccionalidade com outras áreas do conhecimento, tanto das ciências humanas quanto das ciências naturais, e aqui eu falo particularmente do direito ambiental, né? E do ponto de vista doutrinário, né, já para finalizar, eu sou uma discípula do professor Cansado Trindade, então não posso deixar de reconhecer a importância da obra do professor Cansado Trindade nessa trajetória. Então, nessa minha trajetória de formação, tudo que ele contribuiu para a evolução do direito internacional dos direitos humanos em várias áreas do conhecimento, né? E a partir desse legado, né, que me comprometo, meu compromisso acadêmico de levar adiante, né, concluo dizendo que esse ano eu participei do Centro de Pesquisa da Academia da Haia, um trabalho sobre o impacto da crise, né, nos institutos do direito internacional e das relações internacionais, onde mais uma vez eu tive a oportunidade de trabalhar com fonte documental, uma pesquisa empírica sobre medidas provisórias da Corte Interamericana de Direitos Humanos como instrumento de resposta e gestão de crise em direitos humanos aqui no sistema interamericano. Então, brevemente, para não extrapolar o tempo e deixar uma margem para que a gente possa dialogar um pouco mais, são essas as minhas experiências, a minha trajetória, e incentivo, né, os alunos a começarem a iniciação científica desde a graduação. Aí eu me permito divergir do professor Alexandre, porque apesar da graduação a gente construir o direito, no mestrado a gente destruir, no doutorado a gente reconstruir as bases do direito, eu acho muito importante começar a vida, né, científica, a iniciação científica desde a graduação, porque isso prepara os nossos alunos para a pós-graduação. Então, essa relação entre graduação e pós-graduação é fundamental, principalmente se tiver um apoio de bolsa de estudo, como aqui na nossa universidade tem tanto o fomento estadual quanto o fomento do CNPq e da CAPES. Então, eu acho incrível poder iniciar a investigação, iniciar a pesquisa científica no direito, que é tão necessário desde a graduação. Obrigada, professor.
Muitíssimo obrigada, professora Silvia Loureiro, e sobretudo por ter trazido aqui ao nosso a nossa troca de impressões. Eu ia dizer debate, mas é mais uma troca de impressões. As questões relacionadas com os direitos humanos e as questões relacionadas com a transição ecológica, porque quando se fala na Amazônia, é essa ideia, não é, que logo emerge. Eu devo lhe dizer que tenho tido gosto de trabalhar. Eu estive na criação do mestrado em Direitos Humanos dessa casa, que completa agora, desta casa minha, né? Universidade do Minho, que completa agora 20 anos. E tenho tido gosto de dirigir várias teses de doutoramento, de orientar várias teses de doutoramento sobre matéria ambiental e direitos humanos. Pelo menos três delas estão agora a me ocorrer, financiadas pela FCT, que é a nossa, similar à vossa CAPES no Brasil, também sobre comunidades indígenas. As questões relacionadas com a Amazônia me são muito caras, por uma questão atávica, inclusivamente. Eu vivo em Portugal há 30 anos, mas eu nasci no Brasil. E apesar de eu ter sido criada em Santa Catarina, no sul, eu nasci na Amazônia, nasci em Santarém, no Pará. Os meus pais estavam lá a trabalhar e, portanto, só fui conhecer a Amazônia depois, já adulta em Portugal, a trabalhar, e tenho desenvolvido investigação e coordeno o protocolo da Universidade do Minho com o FOPIES, que é o Fórum de Investigadores do Oeste do Pará, a Universidade Federal do Oeste do Pará. Tenho visitado, ainda este ano, fui em maio, tenho visitado com bastante frequência a Amazônia. É uma paixão antiga e, portanto, acredite que tê-la entre nós, falar com tanta intensidade sobre esses temas, muito me apraz. Muitíssimo obrigada. E neste nosso, então, momento final, temos pouco tempo, eu abriria o debate entre nós, talvez, porque nós estamos, desta vez, estamos aqui 14 participantes, e sendo que são muitos, são sobretudo os próprios oradores e a organização. Portanto, nós estamos quase que em petit comité. Claro que isso depois fica tudo registrado e muitos vão beneficiar desse nosso diálogo, dessa nossa interação. Mas eu talvez abrisse a oportunidade de os próprios oradores interagirem entre si, de os próprios oradores, tendo em conta tudo que foi dito, colocarem questões uns aos outros, interpelarem-se uns aos outros, e, portanto, nesses momentos finais, eu penso que seria uma boa forma de concluirmos e depois, ainda, se sobrar tempo, abrirmos espaço a algumas questões. Alguém tem alguma questão a colocar? Algumas das intervenções suscitou perplexidade a alguém e queira colocar uma questão? Não? Podemos ir adiante, então? É porque se nós abrirmos o debate aos estudantes, eu vou ter de deixar de gravar. E, portanto, e é por isso, pois, o Dr. Robert está a dizer que se nós formos abrir o debate, vai ter que parar a gravação. E por isso eu perguntava ainda uma última vez se algum dos colegas oradores tem alguma questão a formular aos próprios oradores ou alguma observação final para nós registrarmos. Se por mim não, acho que a gente podia passar as perguntas dos estudantes para dar voz a eles, né? Ok. Que é mais Então, eu peço razoável. ao Robert que pare de gravar.